Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 8 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Caminhando sobre a água igualmente. E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje celebramos a memória de São Domingos, o pregador. De origem espanhola, nasceu em 1770 e faleceu a 6 de agosto de 1221. Foi um grande sacerdote de seu período. Fundou uma ordem destinada às mulheres e depois a ordem dos frades pregadores. Entre tantos feitos, combateu de forma muito eloquente e sábia a heresia reencarnacionista e também os albigenses, que eram chamados de puros, que foi um ramo quebrado da matriz cristã, que depois se perdeu com exagerada dose de pureza, que por fim se transformou em heresia. Algumas marcas notáveis de São Domingos foram sua inteligência, sua sabedoria e caridade. Sua vida exemplar é estudada por tantos teólogos até em nossos dias. Uma vertente de suas missões foi o combate às heresias. E o que é uma heresia? Vindo do grego, haeresis significa tomar parte da verdade. A heresia, por vezes, não se envolve com toda a verdade, mas escolhe uma parte da verdade e se aplica sobre aquela parte apenas. Exemplo: a doutrina cristã professa a fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, nós não podemos escolher somente uma das 3 pessoas e dizer que somente esta pessoa basta a nós. Não pode ser assim. Se assim for feito, estaremos criando uma heresia para nós e eliminando as outras 2 pessoas da Santíssima Trindade, querendo ficar somente com uma das 3 pessoas. Cito este exemplo, pois isto ocorreu abundantemente nos primeiros séculos da era cristã. No entanto, todas as heresias dos primeiros séculos foram combatidas e vencidas com extrema sabedoria através dos padres da igreja. Parecido com São Domingos em relação às heresias do seu período. Querido povo de Deus,
Logicamente que teria muito mais para comentar a este respeito. Mas bem sabemos que nos canais de redes sociais, as homilias principalmente, sempre são curtíssimas, pois se alongarmos muitas homilias, corre o risco do fiel não querer ouvi-la até o final. Infelizmente, é assim mesmo nesse tempo nosso. Na liturgia, de um modo geral, vemos uma mulher enciumar-se sobre a intimidade que Moisés tem com o Senhor, como é citado na primeira leitura de hoje. Veja que os ciúmes dentro da esfera religiosa ganha a nuance e um princípio de soberba e falta de humildade. Na leitura de hoje se diz que o Senhor desagradou-se de tal atitude desta mulher. Ao questionar os dons de Moisés, como ela fez, então ela recebeu do Senhor uma lepra, né? Antigo Testamento, muitos veem como uma espécie de castigo do Senhor. Porém, Moisés, como bom e humilde servo do Senhor, mesmo assim, né, ele implorou a Deus por aquela mulher. Veja que o ser humano que tem o seu coração enraizado nas coisas santas de Deus, ao fim de tudo, sempre age com caridade. É o caso de Moisés. Assim sempre agiu Moisés. E Deus sempre chama a cada um de nós a imitarmos esses grandes santos da história bíblica. E sem demora, devíamos todos andar em suas sombras, aprendendo com cada um deles como praticar cada vez melhor a fé cristã. Já no evangelho de hoje, a barca dos apóstolos é agitada pelo mar e pelas ondas, ficando meio que à deriva e parecendo que irá naufragar. Todavia, Jesus vem até eles andando sobre as ondas. Que cena maravilhosa, digna de se tornar uma grande cena de filme para todas as gerações. Os apóstolos, mesmo receiosos, pensando ser um fantasma, arriscam falar-lhe. Simão Pedro, que é o chefe dos apóstolos, toma a frente e dialoga com Jesus. Mas logo em seguida Jesus os acalma e diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. Mesmo parecendo, veja, povo de Deus, que a barca iria afundar, no momento crucial, Jesus aparece e protege os seus apóstolos. Eu quero que você entenda que não será diferente em todos os demais períodos da história. No tempo oportuno, sempre Jesus aparece em sua glória e protege a sua igreja de todos os seus inimigos. Foi assim desde o início da era cristã até os tempos atuais. E assim será em todo o decorrer da história. Veja só que Simão Pedro, querendo ter certeza se era o Senhor mesmo, questiona Jesus se é ele mesmo, né? Mas logo em seguida, ouvindo a voz de Jesus chamando, Simão Pedro vai ao seu encontro caminhando sobre as águas. Em um pequeno distraimento de Pedro, né, em relação à sua fé, quando surge uma pequena brisa naquele cenário, Pedro afunda nas águas. Mas reparem bem que Jesus sempre está ao lado de todos os seus eleitos. Às vezes, nos parece que Deus prova a fé de sua igreja e de cada um de seus membros. Será que Jesus instituiu uma barca furada e que a qualquer momento irá afundar por receber tantos ataques de seus inimigos? Ou será que Deus está provando a fé de todos os seus filhos? Seja como for, nos parece que a barca de Jesus está novamente, em nossos tempos atuais, passando por ondas muito turbulentas, dando a impressão que está indo a um possível declive. Veja que, além desta frase de Jesus no evangelho de hoje,
encorajando os seus apóstolos. Também existe uma outra frase no Evangelho de São João que diz assim: coragem, eu venci o mundo. São João 16, 33. Veja só então que nosso Senhor prometeu a todos os seus apóstolos que o mal nunca iria prevalecer sobre a sua igreja. Uma citação de Mateus 16, 18. Ora, bem sabemos que tudo que sai da boca de Deus é palavra irrefutável. Então, povo de Deus, tenhamos fé em todo o contexto da nossa fé cristã, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e juntos lutemos contra as ordens inimigas e confiemos que no momento certo Jesus virá ao encontro de sua barca, ao encontro de sua igreja, estendendo o seu braço forte a todos os seus eleitos e mais uma vez protegendo-os de todas as ordens inimigas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.